Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Queridos, hoje nós estamos celebrando o Domingo de Pentecostes, mas quero também, antes disso, manifestar a minha alegria de ver o Vieira estar aqui com a Maria. Ele passou pela cirurgia, recuperado para a glória do nome do Senhor. Alegria muito grande, Vieira, ter você cultuando conosco aqui. Temos agradecido, orado pela sua recuperação. Bom demais ver você aqui. Deus é sempre muito, muito bom. Mas hoje nós estamos comemorando o dia de Pentecostes. Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira, ele ressuscitou no domingo de Páscoa. 40 dias depois ele foi assunto aos céus, no Monte das Oliveiras. Isso foi muito bem explicado aqui hoje, no Abrindo a Bíblia, pela pastora Elaine. E 10 dias depois dele ser assunto aos céus, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, numa festa chamada Pentecostes, que era a festa chamada Festa da Colheita, Festa das Semanas, que era uma festa em que o povo de Israel comemorava a bênção da colheita e que acontecia 50 dias exatos depois da Páscoa. Nessa festa, quando Jerusalém estava cheio de homens oriundos de todos os cantos do mundo, judeus que vinham até o tempo cumprir com a sua obrigação de comparecer a uma das 3 festas anuais, ou seja, Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos, ali no templo para oferecer também os seus sacrifícios. Jesus havia determinado que seus discípulos ficassem naquela cidade até que eles recebessem do alto o revestimento de poder. Pentecostes era uma das mais importantes festas do povo de Israel e se tornou, a partir de então, uma das mais importantes celebrações do povo de Deus, porque foi naquele dia, naquela festa, que foi derramado sobre os discípulos, 120 que estavam reunidos naquele local, o cenáculo, e eles foram cheios do poder de Deus, porque Pentecostes é revestimento do poder do alto, porque foi isso que Jesus declarou: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto, ou seja, do Espírito Santo. E eu quero pensar com você nesta noite sobre este tema, Pentecostes, revestidos do Espírito Santo. Vamos ler algumas rápidas referências bíblicas. Lucas 24, 49 e Atos 2, de 1 a 4. Vamos reler o texto nesta noite. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos, conforme escreveu Lucas. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A festa de Pentecostes, como nós já mencionamos aqui, 50 dias após a Páscoa, e era uma ocasião também em que o povo de Israel, os judeus, eles também comemoravam a entrega das tábuas da lei a Moisés no Sinai. Então, era uma comemoração que vinha do Antigo Testamento, que eles comemoravam não só a colheita, essa celebração agrícola, mas a celebração religiosa também, da comemoração da entrega das tábuas da lei a Moisés. Nessa ocasião, eram quando todos levavam para o templo como oferta as primícias da colheita. Como Vinícius falou aqui nesta noite, primícias, aquilo que eles tinham de primeiros frutos da sua cega, da sua colheita. Êxodo 23, 19 nos ensina isso.
Tragam ao santuário do Senhor seu Deus o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Pentecoste fala sobre primícias, sobre nós trazermos para Deus o nosso melhor, aquilo que nós temos de mais valioso. E a minha pergunta para a gente é sempre essa: nós realmente ofertamos as nossas primícias a Deus? O melhor do nosso tempo é dado para Deus, ou a gente só dá para Deus quando sobra? Só venho à igreja quando eu não tenho muita coisa para fazer, porque se tiver qualquer festa, comemoração, churrasco, ou qualquer convite que me façam, não, o culto pode esperar, porque a minha prioridade não é dar tempo para Deus. Nós, às vezes, falamos muito em teoria, mas a nossa prática diverge bastante. Nós criamos um abismo entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Isso se chama hipocrisia. Ser hipócrita é falar uma coisa e viver outra. Nós falamos: eu dedico as minhas primícias ao Senhor. O melhor do seu tempo é dado para Deus realmente? Você separa o melhor do seu tempo? Nós separamos as primícias, já foi falado também aqui nesta noite, das nossas finanças. Eu fui ensinado desde criança mesmo. A primeira coisa que eu faço até hoje, queridos, qualquer recurso financeiro, seja oriundo dos aluguéis, seja oriundo, enfim, do que for, do consulado, primeira coisa que eu faço é separar as primícias. Eu não faço um pagamento sequer antes de apresentar ao Senhor as minhas primícias, porque Ele é a fonte da bênção na minha colheita. E é isso que Deus exigia deles: tragam ao santuário o melhor dos primeiros frutos. Não melhor do que sobrar, não é melhor do segundo tempo, do terceiro colheita, mas o melhor da nossa primeira colheita. E todo o povo era convocado a estar na casa de Deus para levar isso. Números 28 diz assim: no dia da festa da colheita dos primeiros frutos, ou seja, festa de Pentecostes, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta do cereal novo, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentarem ao Senhor uma oferta do cereal novo. Nós precisamos, queridos, aprender a trazer para Deus. Essa é a beleza do momento da oferta. Porque enquanto nós estamos cultuando a Deus, abrimos nosso culto com adoração, e a Bíblia fala isso, que nós vamos entrar na presença do Senhor com louvores e ações de graças. Não há outra forma de nós entrarmos na presença do Senhor. Quando chega o momento da oferta, que é o momento bíblico de culto, de adoração, nós estamos trazendo ao Senhor a nossa oferta, a oferta desse cereal novo, perfumado, que tem sabor, que acabou de ser colhido, que nós trazemos com alegria. Tudo que fizermos para o Senhor, precisamos fazer com alegria. Se você vem para a igreja e você não vem com alegria, vou dizer uma coisa para você: melhor não vir. Porque a sua presença na casa do Senhor não significou nada para Deus, porque Deus, mais do que vê a liturgia dos nossos atos, conhece a sinceridade do nosso coração. Ele conhece aquilo que gerou a intenção de nós realizarmos algo que nós dizemos que é para Ele. No Pentecostes, queridos, é considerado a marca inaugural da igreja do Senhor. Porque a gente vai se deparar com discípulos que, desde que Jesus Cristo foi preso no Getsemane, estavam apavorados com a possibilidade de sofrerem o mesmo destino, de serem presos, de serem torturados e até mesmo de serem crucificados, porque a crucificação era uma morte banal no Império Romano. Aliás, era uma morte vexatória, vexaminosa. Por que Paulo não foi crucificado? Porque ele era cidadão romano. Cidadão romano não era crucificado. Cidadão romano era decapitado, porque era uma forma honrosa de execução. Crucificação era uma forma vexatória, humilhatória, vergonhosa. E eles tinham medo de sofrerem o mesmo destino de Jesus. E aí, queridos, esqueceram que conviveram com Jesus 3 anos, dos ensinamentos de Jesus, que Jesus tinha falado sobre tudo aquilo que iria acontecer, e foram então se refugiar um no medo do outro. Se agruparam para literalmente adotarem os mesmos comportamentos, se esconderem.
se esconderem. Medo. Mas Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para eles, Jesus ficou com eles 40 dias, isso é claro, isso mudou em muito o ânimo deles, mas eles continuavam assustados. Pedro continuava sendo aquele mesmo homem que, a despeito dos seus arroubos de comportamento, era covarde. Bastou uma serva, uma empregada, apontar o dedo e dizer que ele fazia parte do grupo de Jesus, e ele negou Jesus 3 vezes. Ele que tinha dito que ia para a cruz com Jesus, negou Jesus na casa de Caifás e se escondeu, porque para a cruz mesmo, acompanhar os pés da cruz, só foi João, medroso, assustado. E ele estava ali juntamente com os outros, reunidos, e mais aqueles homens e mulheres que faziam parte dos discípulos de Jesus. E eles estavam trancados ali no cenáculo, esperando esse revestimento de poder. E aí no texto que nós lemos, Pedro, batizado com o Espírito Santo, é agora um novo homem, porque o Espírito Santo faz isso conosco. O Espírito Santo nos transforma, se nós queremos e permitirmos, em novas criaturas. Querido, quando você conhece uma pessoa que continua falando as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, os mesmos fuxicos, as mesmas fofocas, o mesmo disse-me disse, aqueles frequentando os mesmos lugares que frequentava antes, querendo as mesmas coisas que queria antes de se converter, essa pessoa não tem o Espírito Santo, não tem. Porque quando o Espírito Santo está em nós e nós nos rendemos verdadeiramente a Jesus Cristo, a Bíblia diz, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo, tudo. Não pode restar absolutamente nada do Álvaro antigo, não pode restar absolutamente resquício algum de quem você era até você se render a Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, então, se levanta, aquele Pedro que tinha medo de ser identificado por uma serva, se levanta no meio da multidão e agora anuncia, este Jesus a quem vocês crucificaram é o verdadeiro Filho de Deus, é o Messias, e começou a anunciar com uma forma corajosa o Evangelho da salvação, e naquele dia 3.000 pessoas se converteram, se rendendo a Jesus Cristo como Salvador, e foram batizados. E esse é o marco inaugural da igreja, porque igreja se faz com evangelização. Igreja se faz quando nós saímos do cenáculo cheios do Espírito Santo. Para e pensa comigo, querido. Você imagina que maravilha foi aquele dia. 120 pessoas, eles ouviram um som, era como um vento veemente, eles viram como que línguas de fogo repartidas, que pousaram sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo, sem exceção, todos foram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar em novas línguas. Querido, se eu estivesse ali presente, eu falaria, quero ficar aqui para sempre, quero ficar aqui cheio do Espírito Santo, quero ficar aqui usufruindo dessa presença que nós cantamos, doce presença, santa presença, dessa alegria do gozo da salvação que invade a nossa alma com o Espírito Santo. Eu não quero sair daqui. Mas a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi sair daquele ambiente maravilhoso onde eles estavam, inundados do poder de Deus, para anunciar as boas novas de salvação. Crente cheio do Espírito Santo anuncia as boas novas de salvação. Mas eu sou tímido, eles também eram, mas o Espírito Santo lança fora nós a timidez e nos dá a ousadia necessária para nós pregarmos o Evangelho da salvação. Tem pessoas que não anunciam o Evangelho da salvação aos seus familiares porque não querem incomodar, eles não gostam muito. Queridos, eles não vão gostar do fogo do inferno. E isso eu garanto a vocês que eles não vão gostar. Porque no céu só chega aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia é clara, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. A quantas pessoas você tem anunciado o Evangelho? Presta atenção, eles sabiam que as pessoas que estavam ali eram oriundas de diversos cantos do mundo. Eles tinham 1000 desculpas para não fazer isso. Eles iam dizer assim um para o outro, olha, eu até queria pregar o Evangelho, mas é gente de tanto lugar, 15 nações diferentes, a Bíblia lista 15
15 nações diferenciadas. A Bíblia fala de partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfília, das províncias da Ásia, da Frígia, do Egito. E eles tinham todos os motivos para falar assim, não, eu não vou anunciar porque eles não vão entender. E eles não estavam preocupados com isso, porque eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eu e você sabemos o que nós temos que fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. O mundo jaz no maligno. E cada vez mais o mundo naufraga nessa podridão das trevas, que tem arrastado a sociedade para uma depravação moral totalmente longe de Deus. E o que é que eu e você estamos fazendo? Aonde nós temos sido luz? Você tem sido luz na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio dos seus familiares? Porque, querido, se nós não estivermos fazendo isso, nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, sai para evangelizar. É interessante que um dos trabalhos mais sensíveis e difíceis da igreja é quando a gente faz evangelização. Tem um grupo que ama evangelizar, e eu já sei, até poderia citar o nome dessas pessoas aqui. Com essas pessoas eu sei que eles vão estar sempre presentes, porque eles amam evangelizar. Aí nós arrumamos desculpas. Não, sábado, eu vou no próximo, esse eu estou cansado. Não, vou aproveitar e vou levar o meu carro no mecânico. Aí a mulher diz assim, não, vou aproveitar para fazer minhas unhas, que elas estão horríveis. Vou aproveitar para refazer as mechas do meu cabelo, porque sábado de evangelização a gente tem 1001 coisas para fazer. Mas o que Jesus disse para a igreja foi, ide por todo mundo e preguem, anunciem, falem, evangelizem. E se nós não estamos fazendo, é desobediência. E desobediência não nos leva para os céus. Então, queridos, certamente, presta atenção no que eu estou falando para você. Há pessoas que desobedeceram, tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. E por não terem feito, desobedeceram. E desobedecer significa pecar contra Deus. É sério o que eu estou falando. Ele não falou para mim, falou assim, olha, vai e encha a igreja. Isso ele não falou para mim, não. Até porque o próprio Jesus contou a parábola do semeador. Ele só saiu semeando. Ele só saiu semeando. E aí aquela semente caiu em terreno bom, em terreno ruim. Tem terreno em que a semente secou, outro terreno, aí os espinhos vieram. Queridos, não me preocupa isso. O meu papel é pregar. Se aquela pessoa vai aceitar Jesus, e se o coração dela é um bom terreno, só Deus sabe. Muitas pessoas aceitam Jesus, mas poucas chegam aos céus. Muitos chamados, poucos escolhidos. Não se iluda com esse índice do IBGE. Os evangélicos agora continuam crescendo de uma forma avassaladora. Me alegro pela possibilidade, dentre esses milhões e milhões, haver aqueles que chegarão na eternidade. Mas não se iluda, achando que esses milhões, todos esses milhões, chegarão aos céus. Não chegarão, o próprio Jesus disse, muitos chamados, poucos os escolhidos. E é isso que nós precisamos entender. Mas pastor, então o que é que a gente faz? A gente prega, a gente anuncia, a gente evangeliza, a gente convida pessoas para virem ouvir a palavra de Deus. Eu acho interessante que às vezes no relacionamento social as pessoas convidam você para tudo e qualquer coisa. E aí você que vai decidir se você vai aceitar ou não. E elas não estão preocupadas. Às vezes sabe até que você é evangélico, que você é crente. Aquele convite vai até de encontro à sua profissão de fé. Mas ela vai fazer esse convite. E você não, você é cheio de recatos sociais. Não, eu não vou fazer esse convite, porque é um convite para... Você está convidando aquela pessoa para o local, aonde, se ela ouvir a mensagem da salvação, a vida dela, da família dela, o futuro de uma família inteira vai ser transformado e mudado, como foi o nosso futuro, como foi a história das nossas famílias, que foram transformadas, mudadas, através da ação do Evangelho em nossas vidas. Foi um convite. Um convite começa como se fosse uma semente plantada que vai dar uma grande colheita. Eu sou de uma família de pastores, mas isso tudo começou com um convite que foi feito para minha mãe.
Um convite. E aí mudou, queridos, a história da minha casa, mudou a minha história, a história dos meus filhos, a história dos meus netos, e até Jesus Cristo voltar, porque alguém lançou a semente, essa semente caiu em boa terra, essa pessoa era cheia do Espírito Santo de Deus. Porque essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, saiu do conforto como nós estamos, é confortável nós estamos aqui na casa do Senhor. Pessoas que nós amamos, queridos, eu venho para a igreja com muita alegria, amo vocês, e esse local aqui é um local onde eu me sinto no meio de aconchego, de carinho, de amigos, de irmãos, de pessoas com quem eu vou compartilhar a eternidade. E muitas vezes nós queremos estar nesse conforto espiritual de que nós estamos juntos indo para os céus, mas e as pessoas que estão perecendo pela nossa falta de ousadia? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele é revestimento de poder e autoridade para nós desbravarmos esse mundo em trevas e anunciarmos o Evangelho. Queridos, com pequenas atitudes você semeia a verdade do Evangelho. Sabe qual é o grande problema? Muitas das vezes, nós, evangélicos, destituídos do Espírito Santo de Deus, porque só assim pode ser explicado isso, com nossas atitudes, comportamentos, nós denegrimos o Evangelho. Já ouvi pessoas falando assim, para ser igual aquele cara, se isso é ser crente, eu não quero ser não. A coisa mais triste que você pode ver é uma pessoa testificar de algo e a vida dela atestar ao contrário. Tem pessoas que eu olho, e olha que claro, afinal de contas, hoje o Joel me perguntou, pastor, 30 e quantos dias de pastor? Eu falei, bom, fui a pastor em 89, então são 35 dias do pastor. E ao longo dessas décadas, o que eu vi de pessoas envergonharem o Evangelho, não faça isso. Não envergonhe o Evangelho. Quem faz isso vai pagar um preço muito alto, porque a Bíblia é clara, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nesse dia de Pentecostes, foi o dia em que eles foram totalmente cheios do poder de Deus. Sabe o que é bonito quando a gente para e pensa nesse dia de Pentecostes? Pentecostes traz unidade. Atos 2:1 diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Você para pensar que a ordem de Jesus foi, fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus não falou que eles tinham que ficar no mesmo lugar. Jesus falou que eles tinham que ficar na mesma cidade. Fiquem nesta cidade, em Jerusalém, até que vocês... E eles escolheram estar juntos. O local ali em Jerusalém, em que os guias turísticos atribuem como cenáculo aonde aconteceu a última ceia e também a descida do Espírito Santo, se é ali que aconteceu realmente, porque por tradição se atribui aquele local, não é um local grande não, queridos. Quem conhece, quem já esteve lá comigo, sabe disso, não é um local grande não. Um local para 120 pessoas estarem reunidas sem saber quando é que aquilo ia acontecer. Você está aqui ouvindo o culto, a pregação da palavra de Deus, mas você está olhando assim, daqui a meia hora, mais ou menos, eu estou indo embora. Se não, a gente vai subir para o nosso lanche lá em cima, daqui a uma hora a gente está indo para casa. A gente sabe disso, mas eles não. Eles não sabiam até quando eles iam ficar. Jesus não deu data para eles. Sabe por quê, queridos? Deus não trabalha com o tempo da forma que nós trabalhamos. É por isso que o crente morre de ansiedade. Porque vem a promessa, mas a promessa não vem com tempo. A promessa vem para testificar a nossa fé de sabermos esperar, aguardar, de alimentarmos a nossa paciência e dizermos como salmista, esperei no Senhor com paciência. E aí, queridos, promessa está associada à espera, espera está associada à paciência, paciência está associada a fruto do Espírito, Espírito está associado ao Espírito Santo, a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E eles estavam ali, quando isso vai acontecer, não sei, mas vai acontecer, porque ele falou que nós seríamos revestidos, e quando vai ser, eu não sei, mas um dia isso vai acontecer. E eles estavam ali, 120 pessoas diferentes, 120 pessoas com comportamentos diferentes, com biotipos diferentes, talvez com nível social diferenciado, e estavam todos juntos ali.
Porque olha só, quando a gente convive 2, 3 horas, é maravilha. Aí quando você começa a conviver com uma pessoa intensamente, 2, 3, 4, 5 dias, aí você começa a conhecer mais ainda aquela pessoa. Você conhece as idiosincrasias, comportamentos, e aí você começa às vezes a ficar incomodado com uma coisa. É normal, isso acontece. A convivência intensa. E eles estavam ali convivendo e esperando. Nenhum deles disse: abre a porta que eu quero sair, porque eu já não aguento mais Pedro. Eu já não aguento mais João. E é tão estranho isso, que eles já ouvi pessoas: pastor, eu estou saindo da igreja porque eu não aguento mais estar na igreja com fulano ou com fulana. Mas como, se eu não aguento estar na igreja, como é que eu vou aguentar estar no céu? A minha pergunta para você é essa: um dos dois não vai chegar no céu, ou você ou aquela pessoa. E nós somos assim: eu não aguento mais, não quero mais vir aqui, porque eu não aguento mais olhar para o pastor Álvaro, eu não aguento mais fulana, beltrano, cicrano. E nós somos, presta atenção, eles tinham unidade, não importa as diferenças, o que importa é que o Espírito Santo traz entre nós a unidade. Não me importa se você é bonito, feio, rico, novo, velho, eu sei de uma coisa, porque a Bíblia diz: eu sou o corpo de Cristo com você, nós somos em Jesus Cristo um só, e eu amo você em Jesus Cristo. Talvez você não mereça ser amado, eu também não, mas eu amo você em Jesus Cristo, porque nós temos que decidir amar o nosso próximo. É muito triste, queridos, igrejas com panelinhas. No céu não tem panelinha, porque no céu não tem cozinha. Não tem cozinha. Paulo já falou sobre isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso não existe. É óbvio que talvez existam pessoas que se pareçam mais com você, com que você tenha pontos de identificação profissionais, sociais, às vezes com maior frequência. Mas todos nós somos irmãos em Cristo. Eu tenho uma alegria muito grande no momento do abraço, em ver pessoas diferenciadas se abraçando. Eu amo chegar na igreja e abraçar cada um. Às vezes beijar a fronte de uma querida de uma forma respeitosa. Quem me conhece sabe, eu sempre beijo no cabelo. É uma forma respeitosa de cumprimento. Mas para que vocês não fiquem tão assustados, no tempo de Jesus, você sabe como é que era o beijo? Querido, era o beijo de Judas, não foi beijinho no rostinho, não. O chamado ósculo santo era na boca. Os discípulos se beijavam na boca. A gente olha para os russos e fica assustado, né? Faz assim, mas era isso, era chamado ósculo santo. Só que a gente vai deteriorando tanto as coisas, e nós vamos colocando cargas aonde não havia, e vamos inclusive querendo destituir o significado daquilo que a Bíblia traz como essência. Nós somos família, eu e você somos irmãos. Aqui na igreja ninguém se chama de irmão, irmã. Eu quando jovem, eu frequentava a igreja e era irmão fulano de tal, irmã fulana de tal, irmã. Aí eu brincava com a minha irmã, né? Irmã Glória, porque era minha irmã 2 vezes, aquela coisa toda. Mas a gente não precisa se chamar de irmão. Eu sou um com você, a gente canta isso aqui toda ceia. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Nós somos irmãos em Cristo. Então diz para a pessoa que está do seu lado: você é meu irmão, você é minha irmã, em Cristo você é. Unidade, é isso que eu peço à igreja, por isso que aqui a gente investe tanto em comunhão, queridos. Olha só, não dá para você ser igreja, você entrar e sair, ninguém nem saber quem você é. Não dá para ser igreja, você entrar e sair, e as pessoas sequer às vezes sabem seu nome. Não dá para você ser igreja onde você não tem sequer acesso aos seus pastores, porque eles são muito distantes. Não é. Igreja é família, igreja é corpo de Cristo. 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. A nossa igreja, assim, é muito interessante, porque ela se chama Família Fronteira em qualquer lugar. Mas isso não fui eu nem pastor Elane não, surgiu. Família Fronteira surgiu.
E aí, querido, você está aqui no Rio, Família Fronteira. Você está lá na Alemanha, em Rostock, Família Fronteira, eu não sei falar em alemão, o Joel pode falar por mim. Você está lá no Porto, está lá em Portugal, e os nossos Família Fronteira. Você está lá em West Palm Beach, Fronteira Family. E nós somos, a nossa igreja é fronteira em qualquer lugar do mundo. E é muito bom isso. Eu estava conversando com a Mariane. A Mariane é uma querida de Rostock, que estava lá no Virtus agora, lá no Porto. Nós comemoramos o Celebration, 1 ano da igreja no Porto. Fizemos a 2ª Conferência Internacional de Mulheres. E dessa vez foi em Portugal. Quem estava lá, alguns de vocês estavam. A Mariane, isso foi muito interessante, já falei isso aqui. Ela conversava com a Nancy através de Google Tradutor, porque a Mariane só fala alemão. Aí ela escrevia no Google Tradutor, aí traduzia para português, botava para a Nancy ouvir. A Nancy escrevia, aí traduzia para o alemão, botava para ela ouvir. E sabe o que é a Mariane? E a Mariane agora, nós estamos lá no camp agora, 2 semanas atrás, ela foi batizada com o Espírito Santo, foi um Pentecoste na vida dela. E eu comentei isso com ela, Mariane, estava usando o intérprete, né? Foi muito bonito ver você conversando com a Nancy. Ela falou, pastor, eu não falo nada de português, eu quero muito falar português, eu não falo nada de inglês, mas mesmo sem falar nada de português ou de inglês, pastor, eu amo aquelas mulheres, eu me sinto em família, são minhas irmãs, eu vou morar com elas no céu, e elas se falam, e elas trocam mensagens, e isso, queridos, isso é igreja, isso é ser cheio do Espírito Santo, é estar reunidos no mesmo lugar, até que do alto sejamos revestidos do Espírito Santo de Deus. E nós vamos para o céu assim, o arrebatamento da igreja vai acontecer exatamente assim. Mas pastor, e se nós não estivermos no culto? Nós não vamos estar no mesmo lugar físico, mas nós vamos estar no mesmo lugar espiritual e vamos passar juntos a eternidade com Cristo. A realidade espiritual, queridos, ela é tão profunda, ela é tão transformadora. Ser preenchido com o poder do Espírito Santo de Deus, esse poder que traz unidades. A Bíblia fala assim, olha, eles viram línguas como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ninguém deixou de receber o Espírito Santo. Atos 2:4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pentecostes fala sobre unidade, Pentecostes fala sobre serviço, Pentecostes fala sobre a missão de nós evangelizarmos, porque, queridos, pessoas que estavam ali que não conheciam o Evangelho foram alcançados porque o Pentecostes fez aqueles homens evangelizar. Mas sabe o que é bonito? Eu mencionei Pedro aqui, que antes do dia de Pentecostes, tremia de medo por causa de uma serva, que fez uma acusação e pouco depois, alguns dias, estava lá pregando com tamanha autoridade, com tamanho poder. Antes do dia de Pentecostes, o medo dominava os confusos discípulos. João 20:19 diz assim, ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio e disse, paz seja com vocês. Queridos, eles estavam com portas trancadas. Significa que havia trancas, não era porta fechada não. Porta fechada é uma coisa. Minha porta pode estar fechada, você passa a mão na maçaneta, você abre. Porta trancada, não. Porta trancada, você vai passar a mão na maçaneta, mas se eu passei a chave, botei trinco, botei cadeado de 4 pontas, botei código, você não vai conseguir entrar. Eles estavam com as portas trancadas. Olha que interessante. Estavam com Jesus 3 anos, cheios de medo, a ponto de trancar as portas do local. Quem tranca a porta é porque está com muito medo. E eles não compreendiam a missão. Eles estavam com Jesus e não compreendiam. Não basta estar na igreja, tem muita gente frequentando a igreja há anos, mas continua com a mente obscurecida, não compreende o que é evangelho, não compreende o que é salvação. Olha só que estando com Jesus, aqueles discípulos disputavam posições entre eles. Olha o que Lucas 22:24 diz. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior.
Estando com Jesus, a preocupação deles é quem de nós vai ser maior no céu, qual é o lugar mais importante, quem é que vai ter mais poder. Significa, queridos, que a mentalidade deles totalmente obstruída, como as pessoas estão hoje nas igrejas, com a mentalidade tacanha, pequena, de quem não consegue se libertar através da verdade, porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Eles estavam, depois de 3 anos com Jesus, disputavam posições, estavam assustados com medo, dormiam quando deveriam orar. Não foi isso que Jesus disse para eles? Vocês não conseguem orar em nenhum momento comigo? Lá no Getsêmani, no momento de maior angústia de Jesus, deixaram Jesus, como eu já mencionei, sozinho na cruz, tudo por medo. Homens comuns, presta atenção, não basta dizer que é crente. Mas pastor, fulano me disse que é crente. E daí? Eu quero dizer isso para vocês. Quantas pessoas me dizem assim: pastor, eu sou bonito. Eu falo: meu filho, você é feio à beça. Não basta dizer, não basta dizer. Agora tem um meme na internet, né? Porque as pessoas agora são o que elas querem ser, não é isso? Eu sou pobre, mas eu sou homem, mas eu tenho mentalidade de mulher. Eu sou homem, mas a minha mentalidade é de cachorro. Então, e aí o cara apareceu e falou assim: eu sou pobre, mas eu me considero rico. Então eu vou querer uma vida de rico, porque você tem que me dar, porque eu me considero rico. E assim também são as pessoas. Eu sou crente. Quantos de vocês, às vezes, são empresários, vêm falar comigo, falam assim: pastor, estou contratando fulano e fulano é crente. Eu falei: querido, isso não é suficiente. Vou dizer para vocês, em muitas fases da minha vida profissional, as pessoas que mais me deram trabalho foram aqueles que se diziam crentes. Não basta se dizer, tem que ser, tem que viver, tem que ter atitudes, comportamento, vida, lábios, coração, pensamentos, relacionamentos. Então, queridos, esses homens, antes do Pentecostes, eles eram assim, viviam com Jesus, mas não entendiam nada. Muito cuidado com aquelas pessoas que estão há anos na igreja, mas não entendem nada, absolutamente nada, de vida espiritual. Mas depois do Pentecostes, eles experimentaram ousadia e poder. Lá em Atos 3, está relatado: Pedro e João, cerca de 3 horas da tarde, iam para o templo, na porta chamada Formosa. Um homem aleijado, hoje esse termo é até politicamente incorreto, estava ali esmolando, e aí pediu esmola para Pedro e João. E aí, quando Pedro e João olharam para ele, ele ficou: uau, vou receber uma esmola. E aí vem aquelas palavras maravilhosas e poderosas: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta! E aquele paralítico dá um salto e começou a correr de um lado para outro. Poder do Espírito Santo. A gente canta: esse poder que ressuscitou Jesus está em nós, mas está mesmo? Ou é tão somente uma questão de declaração poética? Nós precisamos viver este poder. Eu creio em milagres, eu vivo em milagres. Querido, domingo passado tivemos aqui aquele maravilhoso testemunho aqui daquilo que Deus faz, Senhor do impossível. E aí, querido, é esse poder que eu e você precisamos exercer. A autoridade vinda de Deus. Os crentes hoje são frágeis demais. Os crentes hoje são melindrados demais. Os crentes hoje são sensíveis demais, porque os crentes hoje estão mundanos demais. Não dá tempo da gente brincar com as coisas do mundo. Não dá tempo da gente brincar com a nossa salvação. Há uma passagem na Bíblia que Jesus relata: louco, esta noite vão pedir a tua alma. Louco. E se pedirem a nossa alma? E se Deus chegar para mim e falar assim: acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo de vida. Você sabe para onde você vai? Porque, presta atenção, queridos, esses discípulos precisavam do Espírito Santo. Presta atenção que eu vou falar para você. Até ali, eles não podiam ser martirizados como eles deveriam a ser. Por quê?
Porque eles eram frágeis, eles eram melindrados demais e provavelmente eles não iam alcançar a eternidade preparada por Deus. Depois de serem cheios do Espírito Santo, eles se espalharam, pregaram, foram martirizados, foram mortos, mas viveram com poder e morreram com alegria. Sabiam para onde estavam indo, cumpriram a missão, que nem Paulo. Combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E é isso que nós precisamos querer na nossa vida. Eu não quero um evangelho água com açúcar. Eu não quero um evangelho sem sabor. Eu não quero um evangelho sem perfume de Cristo. É isso que as pessoas hoje querem, facilidade. Eu não quero facilidade, eu quero o céu, e o reino dos céus é tomada força. Vamos chegar até lá, porque revestidos do Espírito Santo, queridos, nós vamos desafiar tudo aquilo que nos traz medo. Aquele paralítico foi motivo de Pedro e João serem presos, vocês conhecem. Foram presos. E aí, queridos, você vai lá no capítulo 4, e as autoridades e líderes religiosos se reuniram em Jerusalém. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da família do sumo sacerdote. Tragam Pedro e João. E perguntaram para eles: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Era o sumo sacerdote. Era o Alexandre de Moraes da época. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que fomos hoje chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. E essa autoridade, queridos, foi dada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz logo a seguir, eles foram liberados porque os homens não sabiam o que fazer com eles. E aí eles oraram. E no local que eles estavam orando, a Bíblia diz assim: aquele lugar tremeu. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sempre que a gente é cheio do Espírito Santo, a gente anuncia a palavra de Deus com coragem. Sempre. Você vai ver aqui no livro de Atos, você vai ler sempre. Foram cheios do Espírito, pregaram o Evangelho. Foram cheios do Espírito e anunciaram a palavra de Deus. O que causou essa transformação? O Espírito Santo. Para terminar, minha pergunta é: com quem você se parece mais? Porque todos nós somos discípulos. Pedro, João, Tiago, André, todos discípulos. Somos discípulos. Mas você se parece com os discípulos antes ou depois do Pentecoste? Só você pode responder. Eu sou uma pessoa cheia de medos, ansiedade, angústias, amarguras, tristezas, estagnado, cheio de dúvidas. Queridos, antes eles eram assim, depois, poder, autoridade, ousadia, missão. E o mesmo Espírito que transformou Pedro, João, Estevão, Paulo, também quer nos transformar. Romanos 8:11 para a gente terminar. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, tudo muda. Você chegou aqui derrotado, triste, abatido, ansioso, amargurado? Seja cheio do Espírito Santo esta noite e você vai sair daqui completamente transformado, com autoridade, poder, paz, alegria, serenidade frente às tribulações. Você vai sair daqui como um homem de Deus e uma mulher de Deus.
Você quer deixar medo, timidez, insegurança e ser cheio de ousadia e propósito? Você quer viver como os discípulos depois do Pentecostes? Então, queridos, só um versículo para você. Efésios 5:18. Deixem-se encher pelo Espírito. Você entendeu que o Espírito Santo não vai entrar em você? A Bíblia diz assim, deixem. Eu tenho que deixar ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que querer ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter um Pentecostes na minha mente, no meu coração, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu quero deixar-me ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Convido você a ficar de pé neste momento. Eu amo nós pensarmos no dia de Pentecostes. Eu amo pensar em todos esses eventos que se relacionam com esse marco da igreja e da nossa vida. Porque Pentecostes, a despeito de ter acontecido há 2000 anos, é tão atual como se estivesse acontecendo agora. Porque a todo momento nós permanecemos sendo cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo só vai ser retirado da terra por ocasião do arrebatamento da igreja. Por ocasião do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo abandona esta terra e os homens vão viver entregues a si próprios. Mas até lá, queridos, é decisão minha, é decisão sua, queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.